Não há dúvidas que a pandemia causou uma série de mudanças em nossas vidas. Mudanças estas que terão repercussão por um longo período. No mundo jurídico, também há várias repercussões, principalmente em relação às obrigações e os contratos. Imagino que muitas pessoas e empresas, neste momento, estão preocupados com suas despesas, como, por exemplo, como conseguirão pagar o aluguel, o financiamento, pagar a escola, a parcela do veículo, ou seja, todas as obrigações de nosso cotidiano. A ideia aqui é discutirmos algumas possibilidades jurídicas para o enfrentamento de possíveis dificuldades que surgirão. Vou dividir o vídeo em duas partes. Nessa primeira, vamos falar sobre possibilidade de rompimento dos contratos. Já no segundo vídeo, vamos discutir a possibilidade de revisão dos contratos em relação a uma série de situações. E a partir daí, discutimos a possibilidade de renegociação de dívidas, tipo a suspensão temporária do pagamento do aluguel, a renegociação dos contratos de financiamento, dos contratos também de financiamento dos imóveis. Agora, vamos iniciar a nossa análise sobre o aspecto do caso fortuito e força maior. O Código Civil nos diz que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior. A respectiva norma nos diz que caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Para tentarmos deixar mais claro, caso fortuito é o imprevisível e força maior é o inevitável. E aqui surge a pergunta: a pandemia de coronavírus é uma das hipóteses de caso fortuito ou força maior? Teoricamente, repito, aqui estamos no campo da teoria, a pandemia de coronavírus, em minha opinião, é um caso de força maior, pois era previsível que o Brasil também passasse pela pandemia, mas era inevitável a sua chegada. É da ordem do impossível impedir a transmissão, as internações, as complicações de saúde e os óbitos. Também é impossível impedir os reflexos na economia nacional e mundial. E a importância de definirmos a pandemia no tocante à força maior, o caso fortuito, é de que ambos constituem excludente de responsabilidade civil. Logo, estamos diante da possibilidade de exclusão da responsabilidade de um devedor. Uma das consequências é a possibilidade de quebra antecipada fortuita do contrato. Ou seja, aqui houve a celebração de um contrato, mas em decorrência da pandemia, tornou-se impossível o cumprimento do mesmo. Neste caso, temos uma causa de força maior, que exclui a responsabilidade, pois aqui o inadimplemento do contrato não será culposo, ou seja, haverá uma quebra antecipada do contrato sem que haja a responsabilidade civil. Por exemplo, num caso de contrato de turismo para um consumidor passear o mês de abril na Itália, impossível. Ou um contrato de aluguel celebrado para a criação de um restaurante novo. Ou ainda, contratos corporativos de locação de veículo de longo prazo. Ainda no tocante aos contratos, podemos citar como, por exemplo, o financiamento para a renovação da frota de veículos, de uma indústria, caminhões, por exemplo, ou simplesmente um contrato para adquirir novos equipamentos para a minha atividade empresária. Há inúmeros tipos de contratos que, em decorrência de fato superveniente e fortuito, qual seja a pandemia do coronavírus, se tornou impossível antes do seu vencimento, situação que
que autoriza a quebra antecipada não culposa do contrato, sem a incidência das possíveis penalidades previstas no respectivo termo. Precisamos deixar claro aqui que tudo vai depender da análise do caso concreto, pois estamos falando de modo genérico, mas destaco que cada contrato possui objeto e cláusulas próprias, que precisam ser consideradas individualmente. Não é simplesmente considerar o contrato rompido e pronto. A pandemia não é um salvo-conduto em relação às suas obrigações, e é isso que estamos discutindo aqui. Pois bem, na segunda parte desse vídeo, vamos discutir a possibilidade de revisão dos contratos em decorrência da pandemia. Até lá!